noite a todos. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Josué, capítulo 14. Salmo 122, ele diz: alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então estar neste lugar é motivo de alegria, é motivo de festa. Porque se você crer, Deus vai falar com você, vai te revelar coisas que para você pareciam ocultas, mas estavam bem do seu lado. Josué 14, 6. Amém? Todos acharam? Josué 14, 6. Amém? Amém? Glória a Deus. Josué 14, 6, dessa forma está escrito: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desprezaram o povo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes os pés será para a tua e para os teus filhos, em herança perpetuamente, pois preservastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anequins, os grandes, os fortes da cidade. O Senhor, porventura, será comigo para os desaboçar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém? Só até aí com a sua Bíblia, pode se assentar, tome assento, fique à vontade. Então, meus queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre promessa. Sabe, quando Deus ele criou o homem, ele criou Adão, a palavra de Deus fala que Deus ele fez repartições da terra, entre os mares, fez o jardim do Éden e lá colocou o homem. Então a gente percebe que quando Deus ele fez o homem, ele já tinha tudo preparado. Não estava nada por fazer, já estava tudo preparado. O jardim já estava preparado, tudo estava preparado. Quando o homem chegou, ele encontrou tudo pronto. A palavra de Deus fala que através do homem entrou o pecado. O apóstolo Paulo nos ensina que através do homem entrou o pecado. E através de um homem o pecado também sairia, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando o pecado ele entrou através de um homem, nós somos destituídos das promessas. E o que são as promessas de Deus? As promessas de Deus nada mais são do que os projetos dele para mim e para a sua vida. Pois a palavra de Deus fala: bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamento de bem e não de mal, para te dar o futuro que desejaste. Então nós entendemos que a promessa é um projeto de Deus, é algo de Deus preparado já para mim e para você. Já está pronto, um projeto pronto, não um projeto a se fazer. É um projeto que já está pronto, está tudo ok, não está nada por fazer. Você não vai herdar alguma coisa incompleta, você vai herdar a promessa de algo já pronto. Quando Deus ele te faz uma promessa, Ele está te dizendo: olha, já está pronto. Não algo que você ainda vai ver fazer, não algo que está em construção, mas já está pronto. Da mesma forma que o milagre nas nossas vidas é um socorro de Deus, bem presente no momento da angústia.
Sabe, quando você não aguenta mais aquela luta, quando você está pedindo, quando você está orando e de repente o milagre ele vem sobre a sua vida para te socorrer naquele momento de dificuldade, a promessa ela é um projeto de Deus preparado, que já está tudo pronto. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, quando ele partiu, ele diz: eis que vou à casa do meu pai, e na casa do meu pai há muitas moradas, vou lhe preparar lugar. Então já está tudo pronto. Esta palavra que nós lemos, Josué, quando subiu juntamente com seus irmãos, porque a palavra diz que Josué ele vem para Jesus, Josué ele recebe ali recebe a presença ali de Caleb, e Caleb vem cobrar ele sobre a promessa. Uma coisa interessante que nós vemos é que Caleb, ele fala de uma promessa que ele tinha recebido há 45 anos atrás. E ele vem falar para Josué lembrar da promessa, lembrar do projeto que Deus tinha feito. Mas quando ele subiu para espiar a terra, ele não subiu sozinho. A palavra de Deus diz que Moisés ele mandou 12 espias, ou seja, um de cada tribo. Das 12 tribos de Israel, ele mandou um de cada. E apenas Caleb e Josué voltaram falando o que viram no seu coração, não o que os olhos mostravam. Porque os outros 10, eles viram um gigante, eles viram um povo maior, eles viram as dificuldades, eles viram tudo que os nossos olhos físicos costumam nos mostrar quando nós estamos passando por dificuldade, quando Deus tem uma promessa para nós. A primeira coisa que vai se apresentar são os problemas, as dificuldades, para que eu e você não herdamos a promessa, para que o projeto de Deus não se faça em nossas vidas. Mas Josué e Caleb, eles tiveram uma visão diferente. O interessante é que Caleb ele fala assim: conforme vi no meu coração, relatei. Ele não viu com os olhos físicos. E olha que ele fala depois que os irmãos começam a criticar a terra que foi vista, a terra prometida. Deus prometeu uma terra, 12 subiram para ver, 2 viram conforme o coração, e 10 viram conforme os olhos carnais, conforme os olhos da dificuldade, conforme os olhos da luta. Como é comigo, como é com você. Muitas vezes a dificuldade, a luta nos impede de ver as promessas de Deus, o projeto de Deus, os planos de Deus, porque elas nos cegam, elas só nos deixam ver apenas as dificuldades, elas não nos deixam ver os planos de Deus e as promessas, porque essas a gente tem que ver com os olhos espirituais, é com o coração. Quando o Caleb diz, conforme com o meu coração vi, assim eu relatei, ele viu com os olhos espirituais. É interessante porque Caleb ele relata algo tão tremendo. Ele fala: olha, 45 anos se passaram, eu tinha 40 anos quando Moisés, homem de Deus, fez essa promessa. Deus usou a vida de Moisés para fazer essa promessa para Caleb. Interessante que ele fala: hoje com 85 anos, a mesma força que eu tinha lá nos 40, Deus me manteve para entrar na guerra e para sair da guerra. Sabe, quando Deus ele faz uma promessa, e aí o tempo vai passando, as dificuldades vão vindo, a desesperança ela teme em aparecer, a desilusão teme em aparecer, o não acreditar mais na promessa começa a ser mais forte, sabe? Vem a depressão, vem a angústia, vem a dor, vem a tristeza, isso tudo nos causa doenças. Pode parecer que não, mas eu estava até conversando com a minha esposa no momento que a gente passou de tribulação muito forte, e aí eu fiquei doente, raras vezes eu fico doente. Aí eu peguei uma labirintite, mas graças a Deus foi por pouco tempo. E a pressão, sabe, que a gente vai sofrendo, isso nos traz enfermidades. E muitas vezes você, por a promessa demorar, por o milagre demorar, pela dificuldade cada vez aumentar a cada dia, isso vai te trazendo moléstias, vai te trazendo enfermidades. Mas Josué não, ele passou 45 anos, ele chega como um menino de 40 na frente de Josué, e fala: olha, da mesma forma que no dia da promessa eu estou hoje, pronto para entrar na guerra contra aqueles homens gigantes. Eram homens gigantes que tomavam conta daquela terra, eram homens de alta estatura que tomavam conta daquela terra, sabe, mas era a terra prometida, era a terra que Deus falou, a terra que emana leite e mel. Quando Josué e Caleb desceram, ele falava: olha, é como Deus falou, a terra emana leite e emana mel. Olha, para carregar um cacho de uva é necessário 2 homens. Sabe, eles viram com olhos da fé. Os outros 10 não, a maioria não. A maioria viram gigantes, viram dificuldades,
para nós fomos pelejar contra esse povo, nós vamos morrer. Sabe, será que tudo que Deus prometeu lá atrás, quando tirou aqueles homens, quando tirou aquele povo do Egito, Deus tinha mudado de pensamento com relação a você, com relação à promessa que Ele te fez? Eu não sei de onde Deus te tirou, eu não sei de que forma Deus te encontrou, mas quando Ele te encontrou, de onde Ele te tirou, Ele já nesse tempo fez a promessa para você. Sabe, a promessa dizendo, olha, não vai continuar do mesmo jeito não, vem comigo, siga-me. Sabe, Jesus quando Ele encontrava alguém pelo caminho, assim como Ele fez com Mateus, Ele simplesmente disse, siga-me. E Mateus o seguiu. Sabe, quando Ele faz uma promessa, essa promessa ela tem que se cumprir. A palavra de Deus, ela de forma alguma pode voltar atrás. De forma alguma pode voltar atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho homem para que não cumpra aquilo que Ele prometeu. Então nós vemos um homem de fé, nós vemos Caleb querendo receber a promessa. Não se desviou da promessa. Não perdeu a visão da promessa. É isso muitas vezes que acontece conosco. Nós perdemos a visão das promessas, nós perdemos a esperança da promessa, nós perdemos a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu sei que quando Deus te chamou, quando Deus te encontrou, Ele fez uma promessa para você. E não era algo que você não precisava, não. Era algo que você precisava. Era algo que o mundo não podia te dar. Era algo que o seu vizinho não podia te dar. Era algo que eu não posso te dar. Homem não pode te dar. É algo que só você e Ele sabe. É algo que é íntimo. É algo que completa o que parece incompleto, o que parece que não tem como completar, o que parece que esse mundo, mesmo com tantas coisas boas que esse mundo oferece, mesmo com tantas coisas grandes que esse mundo oferece, mesmo se você possuir tudo isso, não completa o que precisa ser completado, o que só Deus pode completar, que só a mão de Deus pode entrar. Sabe de que a palavra de Deus fala de que vale ganhar um, do que vale ganhar um e perder a salvação. Então tem coisas nas nossas vidas que só Deus pode completar, só Deus pode dar. O que você tem pedido, o que você vem orando antes de conhecer a Deus, só Deus pode dar. E o que nós temos que fazer então? Não perder a visão da promessa, olhar com os olhos espirituais, fazer como Caleb, conforme meu coração ouviu, assim relatei. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis que os anjos do Senhor desceram a Sodoma e a Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, sabendo disso, ele pediu e falou com os homens do Senhor, dos anjos de Deus, falou, se acaso houver ali 50 justos, assim que destruirás a cidade. E os anjos, não, se houver 50 justos, nós não destruiremos. Abraão pensou um pouquinho, falou, eu acho que lá não tem 50 justos, então acaso eu acho 40, aí ele foi baixando e foi ali ganhando com os anjos. Mas os anjos sabiam o que ele queria. Sabiam que ele estava buscando, que era salvar a vida de seu sobrinho logo. E a palavra de Deus fala que os anjos desceram lá e encontraram aquela Sodoma e Gomorra naquela situação. A cidade foi destruída, mas eles retiraram de lá Ló e toda a sua família, conforme Abraão tinha pedido. Deus prometeu e cumpriu. Mas existe um detalhe muito importante. Quando eles estavam saindo de lá, Ló, sua esposa e suas filhas, teve um que olhou para trás. A esposa de Ló olhou para trás. E a palavra diz que os anjos quando mandaram falam, não olhe para trás, lá em frente, não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou numa estátua de sal. Sabe, meus queridos, não importa o que ficou para trás, as promessas, os projetos são coisas futuras. Sabe, quando Deus te resgatou, Ele não quer saber do teu passado. Ele não quer saber o que você fez. Ele não está interessado em saber os seus deslizes, os seus erros, os seus pecados. Ele não está interessado em nada disso. Ele fez um projeto, uma promessa. E é para frente isso. Nós estamos falando de coisas vindouras. Coisas vindouras, de coisas que ainda vão vir. Não estamos falando de passado. Eu tenho certeza que quando Deus te encontrou,
Ele não chegou e falou: ah, meu querido, você lembra o que você fez 5 anos atrás? O que você aprontou com fulano? O que você fez com Beltrano? Ele não falou isso para você, falou? Ele só te amou. Do jeito que ele te encontrou, ele te amou. E nós vemos isso muito na palavra de Deus. Sabe, quando Deus encontrou Moisés, ele encontrou um assassino. Porque Moisés tinha matado o egípcio e fugiu com medo de represália. Quando Deus encontrou Davi, pediu Davi segundo o seu coração, pediu Davi como rei, ele encontrou um homem pecador. Ele encontrou um assassino, ele encontrou um adúltero. Foi isso que ele encontrou. Mas mesmo assim ele amou e falou: ele é segundo o meu coração, eu amo ele desse jeito, eu sei das falhas dele, mas eu sei que ele tem mais aceito que eu, que ele adora mais do que ele é. Errar é humano, persistir no erro é um problema muito sério. Mas errar vai errar, eu vou errar, você vai errar, no momento eu tropeço, no momento você tropeça, mas o importante é saber que nos tropeços existe um Deus com a mão estendida, porque a palavra de Deus fala que a mão do Senhor não está encolhida. Se ela não está encolhida, ela está estendida. A palavra de Deus fala que os discípulos estavam a pescar à noite e de repente houve uma tempestade, uma tribulação muito grande no mar, e eles já desesperados, eles olharam para a margem e viram um homem na margem, eles estavam pescando, e aí eles viram aquilo no mar, e pensaram até que era um fantasma, mas era Jesus. E aí Pedro, quando reconheceu que era Jesus, falou: mestre, de onde que eu posso ir até a ti? E Jesus falou: venha. E aí Pedro saiu do barco, começou a andar sobre o mar, para caminho de Jesus, para encontrar com Jesus. Aí no meio do caminho, no meio do caminhar no mar, a palavra de Deus fala que ele começou a titubear, começou a afundar. Começou a afundar e começou a gritar desesperadamente por Jesus. E Jesus veio ao encontro dele, esticou a mão e puxou ele das águas. E é dessa forma que nós caminhamos muitas vezes. Sabe, você crê na promessa, você crê no Deus que você serve, você sabe que Ele é Deus Todo-Poderoso, você sabe que Ele é um Deus que não vai te deixar afundar em momento algum, você sabe que Ele é um Deus que vai estar com a mão estendida, mas muitas vezes, mesmo sabendo de tudo isso, a sua fé não te permite dar o próximo passo e você muitas vezes se sente como se está afundando, porque a fé começa a falhar. Mas o importante é que, se você clamar o nome dEle, a mão dEle está estendida. A mão dele está estendida. Você não vai encontrar essa mão estendida no seu vizinho, você não vai encontrar essa mão estendida no teu irmão, você não vai encontrar essa mão estendida no seu amigo, mas em Deus você vai encontrar essa mão estendida. Enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida, será como aconteceu com Caleb e como aconteceu com Josué. Ele vai te manter em vida, vai te manter para você receber a sua promessa. Porque ela vai ter que se cumprir na sua vida. Porque foi Deus que prometeu. Você tem promessa de Deus? Amém. Amém? Deus te fez promessa? Amém. Você crê no Deus que fez a promessa? Amém. Então é continuar crendo. Então é continuar acreditando. Então é continuar não deixando que a circunstância, aquilo que o inimigo planta, aquilo que o inimigo tenta colocar como cabeça, como dificuldades, muralhas, gigantes, tudo que se levanta contra a sua vida, não pode ser maior do que o Deus que fez a promessa. Ele fez a promessa. Ele te encontrou, ele viu a situação que você estava. Ninguém contou para ele. Ninguém falou para Deus: olha Deus, vai lá e ajuda o irmão fulano de tal, vai lá e ajuda. Não. Ele já sabia. O livro de Salmos fala: sondas-me, Senhor, e me conheces. Sabe, a palavra diz que a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes que penetra nas juntas e nas medulas, pronta para discernir, pronta para saber exatamente o que você precisa, o que você necessita. Sabe, você não precisa falar para ninguém do que você precisa, você não precisa contar para ninguém a dificuldade que você está passando, porque Deus, Ele já sabe. Agora, quando você está reunido como uma igreja e você precisa de uma ajuda espiritual, você precisa de uma ajuda em oração, aí sim,
Hoje nós ministramos lá em Osasco, nós falamos a respeito da prisão de Pedro e a respeito de como a igreja orava por Pedro e de que forma Deus agiu para resgatar Pedro. Sabe, Herodes mandou prender Pedro e colocou num cárcere com prisões, cerrado em prisões, as portas fechadas, com algemas nos seus braços. Aí diz que a igreja começou a interceder por Pedro, a igreja na casa mãe começou a interceder por Pedro, e aí à noite foi um anjo resgatar Pedro. Aí fala que o anjo entrou, tocou do lado do Pedro, acordou a Pedro que estava dormindo, mandou que ele colocasse as sandálias, cingisse os lombos, se levantasse. Pedro se levantou no meio dos guardas, saiu, o anjo começou a conduzi-lo até a porta, e fala que a porta se abriu automaticamente. Quando Pedro viu, já estava do lado de fora. E aí Pedro, a palavra conta que Pedro achava que era uma visão, que só caiu em si, que só percebeu que era real quando ele viu as portas se abrindo e está do lado de fora da prisão. Não estava mais lá trancado. E a palavra fala que Pedro correu na casa dos irmãos, onde estava sendo feita a oração a favor da vida dele, e avisou: olha, estou liberto, o Senhor mandou os anjos me libertarem. Sabe, a igreja orava por Pedro, mas Pedro não sabia que a igreja orava por ele. Mas o Espírito Santo tocou Pedro para ir avisar a igreja do que estava acontecendo, do que Deus tinha feito por ele. É o mesmo que a gente vê nas igrejas nos dias de hoje, quando você vem e dá um testemunho do que Deus fez por você. Pedro fez exatamente isso, guiado pelo Espírito Santo. Porque não era o tempo de Pedro morrer. Herodes queria matar, mas não era o tempo, porque a promessa ainda não havia se cumprido na vida de Pedro. Sabe, nós ainda não perecemos porque a promessa de Deus ainda não se cumpriu nas nossas vidas. A promessa de Deus não se cumpriu na sua vida ainda. Sabe, os milagres, eles estão aí aos milhares. O socorro bem presente de Deus, ele está aí a todo momento. Sabe, quantos milagres Deus já não fez na sua vida, quantos livramentos Deus já não te deu para você e para aqueles que você ama, porque você pediu, você orou como igreja. Porque a palavra de Deus diz: onde houver dois ou mais reunidos no meu nome, aí eu me faço presente. E é dessa forma que acontece. É dessa forma que no próprio livro de Atos dos Apóstolos, existe outro momento em que outros homens de Deus são presos, Paulo e Silas, depois de terem sofrido, depois de terem apanhado muito. E aí a palavra diz que a única coisa que eles tiveram foi para orar e louvar hinos a Deus. E houve um terremoto tão grande que todos os alicerces daquele lugar se quebraram. E todos foram libertos. É dessa forma, meus queridos. Quando Deus te faz uma promessa, quando você tem uma promessa de Deus para a sua vida, não adianta, não tem como o inimigo barrar, não tem como o inimigo te segurar. Não existe cadeias, não existe prisões. Nós estamos falando de coisas e fatos da Bíblia que foram fatos reais, que eles puderam ver, coisas onde eles passaram fisicamente, prisões, açoutes. Mas tem muitas prisões que são espirituais, coisas que não existem e que você insiste em dizer que existe para te paralisar, dificuldades que não são tão grandes, mas que você transforma elas em gigantes. Se Deus te capacitou, se Ele fez uma promessa, para que titubear? Por que não crer? Será que é porque está demorando? Caleb esperou 45 anos, uma geração todinha morreu. Só ficou ele e Josué. Uma geração todinha morreu. Só sobrou esses dois. E fortes, vigorosos, prontos para ir para a guerra. Homem de 85 anos dizendo: ó, estou pronto para ir para a guerra do Senhor. É só ele falar, eu vou. Mandou, eu estou dentro. E você muitas vezes aí forte, bonito, tem dificuldade de encarar essa luta, esquecendo de que a promessa. Por que acontece isso? Porque a gente se esquece da promessa, se esquece principalmente de quem prometeu. Sabe, se o projeto de Deus para a sua vida, por algum motivo, você perdê-lo, Ele vai refazer o projeto. As promessas não param, as promessas não falham. Tudo de novo. Toda vez que o povo errava, toda vez que o povo pecava quando estava no deserto, dava mais uma volta. E dava mais uma volta no deserto. E mais uma volta. Por quê? É Deus refazendo esse projeto.
tem que voltar para o caminho, tem que fazer o projeto, eu projetei isso, é minha promessa para a vida dele, é minha promessa para a vida dela, vai ter que se cumprir. Sabe, talvez você esteja como aquele povo no deserto, eu não volto, mas a promessa de Deus não muda. Passa o tempo, 1 ano, 2 anos, você orando, você jejuando, você pedindo, mas quando chega na hora de receber a promessa, quando ele manda você espiar a promessa, como ele fez com os 12 espias, você, em vez de ser como Josué e como Caleb, de ver conforme o seu coração, conforme os olhos espirituais, você vê a dificuldade, você vê os gigantes. Você acha que não dá para enfrentar. Você acha que não dá para encarar aquela situação, se esquecendo de quem mandou você ir, em nome de quem que você está indo. Você não está indo no meu nome. Você não está indo no nome do pastor Hélio. Você está indo no nome do Senhor. Você não tem que ter medo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Você está indo no nome dele. Tudo que pedires em meu nome será feito. Tudo promessa dele. Pede o nome dele, vai no nome dele. Você não está indo sozinho. Uma coisa é você encarar uma dificuldade, uma coisa é você encarar uma luta sozinho. Outra coisa é você encarar com Deus. Sabe, você não está indo pedir nada. Quando Deus te faz uma promessa, entenda isso. Quando Deus ele faz uma promessa para você, você não está indo pedir nada. Você está indo reivindicar o que é seu. A sua família, os filhos, tua parentela. Sabe, quando Deus prometeu para Caleb, foi para ele e para a descendência dele. Quando Deus prometeu para Abraão, foi para Abraão e para a descendência de Abraão. Então você está indo conquistar, meu querido, entenda o tamanho da promessa de Deus na sua vida, entenda o tamanho do projeto de Deus na sua vida. Você está indo conquistar algo que não é só para você, não. É para a sua descendência. É para aqueles pelo qual você tem orado, é para aqueles pelos qual você tem buscado, é para aqueles pelo qual você está aqui. Talvez seja para a sua vida, talvez seja para um ente querido, talvez seja para uma pessoa que você ama, talvez seja para um sonho. Você tem que reivindicar o que é seu, promessa de Deus para a sua vida. Você não está indo pedir nada. Você não está indo pedir absolutamente nada. Você está indo reivindicar o que já é seu. Porque quem prometeu é fiel. É fiel para cumprir. Deus te fez promessa? Amém. Você tem promessa de Deus? Amém. Você crê no Deus que fez a promessa? Amém. Por que horas você tem visto uma promessa? Você já sentiu alguma vez na sua vida como se a promessa, o milagre escapasse perante os seus dedos? Parecia que estava a um braço de distância de você conquistar e de repente parece que ele fugiu como água, como areia perante os seus dedos. Você já sentiu essa situação? Estava tudo muito bem, estava tudo muito bom. Parecia que agora sim, agora ok. Chegou o dia da promessa, maravilha, glória a Deus. Consegui, conquistei. E de repente ele foge para sua mão como água, como areia. Sabe, meu querido? Em algum momento você estarejou, em algum momento você fraquejou. Em algum momento talvez o seu eu foi maior do que o Deus que você serve. Sabe por que quando o meu eu é grande, quando o meu eu começa a subir demais, Deus diminui. Agora quando eu me esvazio, aí Deus começa a encher. Aí ele é maior do que eu. Sabe, o mundo tem que ver Cristo em nós. Tem que ver Cristo em você, tem que ver que você é dele, tem que ver que ele está. Se algum de nós não te acontece, se o inimigo não consegue te tocar, não é porque você é seu intelecto, não é nada disso. É porque Deus está com você. Não diz o Salmo que ele mandará anjos ao teu respeito de proteger todos os caminhos que você andar?
Salmo 91. Então, meus queridos, não é você, não sou eu, é Deus. Mas se por algum motivo, razão ou circunstância, você perdeu a visão da promessa, você perdeu a promessa, Deus ele não desiste. Ao contrário de mim, ao contrário de você, que muitas vezes desiste. Ah, não vou mais lutar contra isso não vou mais buscar isso não. Eu cheguei lá, conquistei, mas perdi tão rápido, perdi tão fácil, não quero mais saber disso, não vou mais buscar, chego, estou sem forças, parei. Aí Deus fala, não, que é o próximo passo, vamos fazer tudo de novo, vamos retomar esse projeto. Você acha que você é um projeto falido de Deus? Esse é o melhor projeto que Deus fez. Sabe, a palavra de Deus fala lá em Jesus, quando Deus estava formando todas as coisas, que Ele fez tudo, fez os animais, fez as plantas, fez as flores, fez os livros, então fez tudo. Mas quando Ele fez o homem, Ele disse, eis que sou muito bom. Tudo que Ele fazia, Ele achava bom, mas quando Ele fez o homem, Ele falou, eis que é muito bom. Você e eu temos um grau a mais de tudo que Deus fez. Um projeto que Deus gostou de ter feito. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos deslizes, mas é necessário que não se perda de forma alguma a visão da promessa. Tem pessoas que vêm buscando de Deus algo há algum tempo. Tem dia que acorda desanimado, tem dia que acorda sem vontade muito de levantar da cama, sem vontade de trabalhar, não tem mais ânimo, muitas vezes nem de vir para a igreja, porque perdeu a visão. Tem dia que essa pessoa olha, vê o gigante, mesmo tendo na terra prometida, vê o gigante, vê as dificuldades, e desânimo. Não dá um passo para trás, vários passos para trás. Mas que nem a mulher de Ló, olha para trás, está todo salvo. Não acreditou na promessa, não acreditou naquilo que Deus falou. Eu sei que Deus tem promessa para você, porque você disse que Deus tem promessa para você. Quando nós perguntamos. Sabe, Deus nunca vai te deixar enfrentar uma alta maior que você pode ver. Naquele lugar existiam os gigantes. Dos 12 espias, 10 voltaram dizendo isso porque era verdade, eles não mentiram. Mas só Josué e Caleb viram com os olhos do coração, viram as promessas de Deus se cumprindo. Terra que emana leite e mel. E muitas vezes é assim comigo e com você. Estamos próximos de tomar posse da promessa, mas enxergamos a dificuldade. Não Deus que fez a promessa. Estamos próximos a um próximo passo de receber a promessa, mas chegamos à dificuldade. Não Deus que fez a promessa. Aquela geração ficou para trás. Caleb e Josué herdaram a terra prometida, conforme Deus tinha dito a Moisés, conforme a promessa que Deus fez quando tirou eles lá do Egito, da terra da escravidão. Ele deu a terra. 45 anos se passaram. Quantos anos você já está esperando a sua promessa? Quantos anos você já está esperando que se cumpra na sua vida aquilo que você tem pedido a Deus, aquilo que você tem orado a Deus, aquilo que você tem clamado a Deus? Se é por um ente querido, confie no Senhor, aguarda nele. Se é uma cura, confie no Senhor, aguarda nele, ele é fiel para cumprir. E em uma das promessas de Deus, falharam, todas se cumpriram. O projeto ainda está de pé. O projeto de Deus para a sua vida ainda está valendo. Ele não expirou, ele está valendo ainda. Mas se for preciso, se for necessário, ele vai iniciar o projeto se você perder a promessa. Se você perder o seu milagre, ele vai iniciar e não vai desistir. A gente conhece a história de muitos que desistiram. E muitas vezes você também quis desistir. Mas ele não desiste. Ele fez a promessa.
Caleb viu desse jeito. Caleb entendeu dessa forma. E quando estava perto para alcançar a promessa, ele chegou a Josué para cobrar a promessa. Ele não foi cobrar algo, não foi pedir, ele não foi um pedinte, entenda isso. Ele foi cobrar a promessa, algo que era direito dele. Na sua casa, é seu direito, é a promessa que Deus fez para a sua casa. Na sua vida, é seu direito, é a promessa que Deus fez para a sua vida. Você não está pedindo absolutamente nada. É promessa de Deus. Ele quis te dar, Ele quis prometer para você. E tudo isso porque Ele ama. Só por isso. Porque Ele te ama. As circunstâncias não podem impedir de você dar uma promessa. Eu não sei de que forma você veio a esse lugar essa noite. Eu não sei como é que estava o seu coração. Eu não sei como é que você estava enxergando a sua situação. Com que olhos você estava vendo. Mas o que nós desejamos hoje aqui, essa visão da promessa de subir para a sua vida. Você sai daqui com um novo ânimo. Esse mesmo ânimo que Caleb estava aos 85 anos para ir para a guerra. Deus vai te dar essa visão. Você vai para a guerra, mas você não vai sozinho, não. Existe um Deus que está acontecendo. Existe um Deus que não te abandona. Um Deus que não te deixa. Ele não te larga. Ele não te deixa. Não sei qual é a sua experiência com Ele, mas eu tenho essa experiência. Ele não me larga, Ele não me deixa. Eu acho que eu faço muita besteira. Mas Ele não me larga. Ele não me deixa. Se eu perco a promessa, Ele vai. Vamos começar tudo de novo. Talvez eu tenha que esperar 1 ano, 2 anos, 40 anos, 45 como Josué e Caleb. Mas eu tenho que permanecer firme na promessa. Eu sei que quem prometeu é fiel para cumprir. Eu sei que quem prometeu não tem culpa alguma de eu ter errado, de eu não ter visto a promessa com os olhos da fé, com os olhos do coração, porque tudo que Deus tem para você e tem para mim está guardado aí em você. A palavra de Deus fala: filho meu, isso é uma coisinha, dai-me o seu coração. Por isso que Caleb fala: conforme vive o meu coração, assim falei. Porque está aí, meu velho. Talvez você já não tenha procurado direitinho, mas dá uma olhadinha para dentro de você. Está aí, a semente está aí. Talvez você não tenha regado. Mas faz um faltando é isso, regar isso, cara. E como que rega isso? Fé. Fé. Confiar. Fé. Esperar. Fé. Aguardar. Fé. Ver com os olhos do coração e da fé. As promessas não mudam. Vai chegar o dia. Enquanto isso, enquanto aí você insiste em ver com os olhos humanos, os milagres vão aí nos sustentando. O socorro bem presente de Deus vai nos sustentando. Porque cada vez que eu e você damos um passo em falso, vem um milagre e nos sustenta para a gente não cair. Vem um milagre e nos guarda. Socorro bem presente no dia da angústia. Ele não vai te deixar cair. Você só não vai ser levantado por Deus se você não quiser. Se você ficar na beira do caminho. Vimos significado. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê várias passagens na vida do ministério de Jesus, onde muitas pessoas foram até Ele, receberam um milagre. Poucos o seguiram. A maioria só queriam o que Ele podia dar, o que Ele podia oferecer. Depois, tchau. Para faz 10 leprosos, apenas 2 voltaram para louvar e agradecer, mas foi embora. Jesus perguntou: mas não foram curados 10? Cadê os outros? Cada palavra de Deus fala de uma mulher e de um homem, um cego, uma mulher de fluxo de sangue,
A hora que aquele cego, quando ficou sabendo que Jesus passava pelo caminho, ele gritava incessantemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas por que ele falava isso? Jesus, ele conhecia Jesus? Ele já tinha visto, ele é cego. Ele nunca viu Jesus. Ele era cego de inocência. Mas ele sabia de uma promessa feita por Deus aos filhos de Abraão, aos filhos de Davi. O Messias, o Salvador, daquele que ia libertar o povo de todo o cárcere, de toda a situação. Por isso que ele não parava de clamar. E a palavra de Deus fala que muitos chegavam para ele e o repreendiam, falavam: para de incomodar o mestre, para de gritar, para de incomodar o mestre. E a palavra diz que quando falavam isso para ele, ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, misericórdia. Sabe, aí a palavra diz que Jesus ouviu ele clamar, chamou, e aí aqueles que mandavam ele se calar falavam: ó, tem bom ânimo, ele te chama. E aí você conhece a história. Jesus perguntou o que ele queria que ele fizesse, e ele falou: mestre, quero vir. Na mesma hora Jesus o curou, ele começou, e a palavra diz que ele começou a louvar e agradecer a Deus e a seguir Jesus. Ele falou: pá, eu sei que não é só isso, mano. Eu sei que tem mais promessas. Eu conheço as promessas que ele fez para Abraão. Eu conheço as promessas que ele fez para Jacó, para Davi. Eu sei que não é só essa cura, tem mais coisa aí. Tem mais promessas, eu vou atrás. E ele continua a seguir Jesus. E a palavra fala de uma mulher, nessa mesma passagem, uma mulher do fluxo de sangue, que todos já tinham simplesmente desistido dela, porque o dinheiro dela já estava no final. Os médicos que iam até ela para ajudá-la só estavam interessados quando ela tinha recursos para poder pagar os tratamentos que eles faziam. Tudo acabou os recursos, meu querido. Acabou os amigos. Mas ela ficou sabendo de Jesus estava passando. E aí, no meio da multidão, não foi no meio de um ou dois, não, foi no meio da multidão. A fé dela foi a seguinte: se estão somente no tocar, na orla do seu manto, eu sei que serei curado. Então, meu querido, ninguém toca na hora do manto em pé. Ela estava se arrastando, porque provavelmente ela estava bem debilitada. Acho que ela tocou em Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus falou: olha, alguém me tocou. E disse: mas como a multidão te aperta, como você pode dizer alguém te tocou? Como é que você quer que ele saiba quem foi que te tocou? Jesus não falou que alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E você tem que escutar desse jeito: Jesus, saiu poder. Começa a se cumprir. Os milagres acontecendo. Enquanto isso, a morte chegou lá na casa de Jairo. E ele insistiu, promessa. Veio aqueles, o servo de Jairo: não incomode mais o mestre da sua filha. Já morreu. Não incomode mais o mestre. Jairo foi nessa conversa: não precisa mais. Não precisa mais. Jesus falou: eu quero ir na sua casa. Ela apenas dorme. Mas ela estava morta, ela não estava dormindo. Quando Deus te falar, quando você vê a situação adversa e fala: não é desse jeito, não, acredita nele. Retire de confiança. Quando fala: a menina morreu já, e quando Deus falou: apenas dorme, filho de Jesus, olha, filho dele. Será que a gente não sabe quando a mão chega? Será que a gente não sabe quando uma pessoa está morta? Mas Jesus foi lá e convidou apenas os discípulos e os pais. Só de uma hora. Talita, menina, levanta-te. A palavra dizendo: na mesma hora levantou. Na mesma hora levantou. Sabe, meus queridos? Mas é isso que o mundo quer que você veja. Talvez foi isso que o mundo mostrou para os 12, para aqueles 10 espias que voltaram para trás. Morte, desilusão, desespero, planos fracassados, promessas em vão. É isso que o mundo vai te dizer todo dia. Toda hora, todo minuto. Quando você derrubar um gigante, o mundo vai tentar te aparecer com 2 ou 3 maiores. Né? Mas se esses 2 ou 3 ficarem na sua frente, porque Deus sabe que você pode derrubá-los, porque Ele está contigo, porque a promessa vai se cumprir, porque os planos vão se cumprir.
A promessa não morreu. A promessa continua de pé. A promessa não mudou. Os planos, os projetos de Deus para a sua vida não mudou. Quantos aqui já não fizeram projetos de, sei lá, ter um carro, ter uma casa, um projeto qualquer, família, filhos? Quem sabe que não é fácil? Quem sabe que não é fácil? Principalmente quando esses projetos, esses sonhos vêm do coração de Deus para o nosso coração, levanta-se todo tipo de circunstância para que você e eu não avancemos nessa promessa. A palavra de Deus é uma coisa tão viva, é uma coisa tão atual, é uma coisa tão presente. Quando eu leio coisas que já foram escritas há 5 anos atrás, 1 anos atrás, eu vejo aqui como se fosse nos dias de hoje. O inimigo não parou de lutar contra a sua vida, não parou de lutar contra a minha vida. Ele não parou de tentar roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque a palavra de Deus fala que ele veio senão para matar, roubar e destruir. E a palavra de Deus fala que o inimigo ele está a derrodear por toda a terra procurando aquele que ele possa tragar. Se eu e você tem uma mesa, é esse o plano dele, pessoal. Se eu e você demos brecha, é esse o plano dele, pessoal. Essa caminhada com Jesus Cristo, nós vamos Deus abençoar a vida de pessoas, aquilo que elas não pediam há muito tempo, e aí elas são abençoadas, e aí a alegria vem, e elas glorificam a Deus, e aí parece que as coisas agora vão enganar, e agora parece que as coisas vão bem, aí de repente passa um tempo, e aquelas mesmas pessoas nós encontramos já numa situação de novo adversa, uma situação de novo de luta. Por quê? Porque ele não vai desistir. Mesmo ele vivendo a sua conquista, ele não vai desistir. Mas o importante é saber que existe um Deus maior. Sabe, chega de conhecer Deus, de ouvir falar. No livro de Jó, capítulo 42, Jó, um homem que Deus deu um bom testemunho. Sabe, no livro de Jó, logo no início, a palavra de Deus fala que Deus está reunindo com os seus anjos, no meio da reunião estava Satanás. E Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? Ele fala: de derrubar sobre a terra. E aí Deus fala: vistes meu servo Jó, homem íntegro e fiel. Não foi o vizinho da esquina que falou isso de Jó, foi Deus. E Jó nem sabia que esta era a forma que Deus via ele. Porque o que estava acontecendo em outro plano, um plano espiritual. Sabe, mas Jó era um homem que era temente a Deus, realmente. Ele era temente a Deus, ele fazia tudo, ele era temente a Deus, ele buscava a Deus, ele fazia todas as coisas para agradar a Deus, mas ele não sabia de que forma Deus via ele, mas ele era temente a Deus, ele fazia todas as coisas para agradar a Deus. Tanto é que no final, livro de Jó, capítulo 42, Jó fala: antes conhecia ao Senhor de ouvir falar, agora conheço de caminhar. Olha a diferença. Mas Jó teve que passar por umas lutas no que eu não gostaria de ter passado. Sabe, eu não sei o que você está passando, não sabemos a situação que você se encontra. Talvez o que você queira passar para o mundo, o que você queira passar para as pessoas, é que está tudo bem, que está tudo ok, que não precisa de nada, que está tudo. Quando te perguntam, fala: não, está tudo bem, cara, tranquilo. Eu já vi muito isso. Quando a gente começa a orar, as coisas aparecem, porque não é nada. Eu vou aos olhos de Deus, nada. Eu já vi muito isso, as pessoas vão perguntar como é que está, as pessoas falam: está tudo bem, está tudo ótimo. Mas aí a gente sabe, Deus sabe que não está. Deus sabe que tem algo que precisa ser feito. Aquilo que o mundo não vê, mas que quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro e ninguém está vendo, nem a pessoa que está dormindo do seu lado está vendo, mas a lágrima não para de descer. A desilusão, a angústia, o medo, a tristeza, a depressão que tenta tomar conta. Quando essa lágrima começa a descer e Deus sabe uma a uma, gota a gota, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede por nós
com gemidos. Esse Deus que não te abandona. No seu deitar, Ele está com você. No seu levantar, Ele está com você. Você não está sozinho. Talvez nunca aqueles 10 homens que subiram com Josué e Caleb não tenham percebido isso. Porque eles não estavam só. O Deus da promessa estava. Eu acho que me dá essa pergunta aqui hoje. Nós gostaríamos de orar por você. Gostaríamos de te convidar a orar. Eu não sei qual é o tamanho da promessa que Deus te fez. Mas não sabemos há quanto tempo você está esperando por essa promessa. Não sabemos há quanto tempo você tem sido roubado por aquele que só veio para matar, roubar e destruir. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, e dessa eu tenho certeza. O Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Em tudo Ele é fiel, em tudo Ele é fiel. Eu vejo a fidelidade de Deus na sua vida. Eu posso ver a fidelidade de Deus na sua vida. Eu posso ver que Deus não esqueceu do que Ele te prometeu. Eu posso ver que Ele vai mudar essa situação. Eu posso ver que Ele vai fazer conforme a palavra dEle. Transformar coração de pedra em coração de carne. Onde eu e você não podemos pôr a mão, Ele pode pôr a mão. Então vai te convidar a fechar os teus olhos. Curva sua cabeça. Hoje você não vai pedir nada. Você vai reivindicar. Porque você disse que você tem promessa de Deus. Então se você crê no Deus que fez a promessa, se você crê que você tem promessa de Deus, você vai reivindicar. Você não vai pedir nada, você vai reivindicar as promessas. Porque quem fez é fiel para cumprir. Assim como Caleb reivindicou e recebeu perpetuamente as terras de Gilgal, você também vai receber a sua promessa. Então hoje é dia de não pedir, hoje é dia de reivindicar. Hoje é dia de reivindicar as promessas. Porque o que Deus quer ver, quer ver você reivindicando. Quer ver você atuando com a sua fé. Hoje regando a promessa, atuando com a sua fé. Não como um pedinte de quem não tem aquele que fez a promessa. Mas você vai reivindicar a sua promessa. É agora que você vai entrar na presença dEle. É agora que você vai falar com Ele, você vai falar: Pai, lembra da promessa que você fez para a minha vida? Lembra Ele? Da mesma forma que Caleb lembrou a Josué da promessa, ele não foi pedir nada. Aleluia, ele está aqui. Sei que os teus olhos sem lamentos permanecem em mim. Ele quer te ouvir falar. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Olhem preparando os olhos. Não está longe. Está do seu ladinho.
Deus, eu quero tomar posse das minhas promessas. Sabe, Ele já fez tantas coisas, Ele cumpriu tantas coisas na sua vida. Você acha que Ele se esqueceu dessa promessa que Ele te fez? Sabe, Ele já fez tanto, Ele tem te sustentado até agora. Você acha que se Ele não te amasse, você acha que se Ele não quisesse te cumprir com a promessa, Ele ia te sustentar até agora? Você acha que Ele ia te manter até agora? Se o plano dele não fosse cumprir a promessa na sua vida? Saiba, toda uma geração ficou para trás. Mas o Deus que fez a promessa te manteve, te conservou em vida, para que a promessa se cumpra na sua vida. Ei, levanta a cabeça, não deixa o mundo te paralisar, não deixa as palavras negativas te paralisar, não veja com os olhos humanos, não veja com os olhos da fé. Diga, o Deus que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. Se Ele não esqueceu, por que você esqueceu? Se Ele está te lembrando hoje, se Ele está te conservando em vida, por que você esqueceu se Ele não te esqueceu? Se Ele não esqueceu? A palavra de Deus fala: acaso há algo demasiadamente impossível para o Senhor? Hoje é o dia de você dar resposta para Ele. Hoje é o dia de você falar que sim, Deus não pode agir na minha vida, ou que não, Deus tem poder para cumprir todas as suas promessas. Deus tem poder para mudar, para operar, para fazer, para agir, para mover o sobrenatural. Aquilo que os seus olhos físicos não estão vendo, veja com os olhos espirituais. Já está tudo pronto, já está tudo aí. É só tomar posse. É só tomar posse, está tudo pronto. Não se esqueça da promessa. Não abandone a promessa. Não abandone o Deus da promessa. Ele está perto, Ele não está longe. Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Ele vai mover o sobrenatural. Ele vai te dar a força necessária para enfrentar toda e qualquer situação adversa, todo gigante que se levantar, toda a muralha que se erguer. Não é nas suas forças, não. É na força do Senhor. É na força do Senhor. É Ele que peleja por você, é Ele que luta por você. Ele é o Deus que nunca te abandonou. Nos dias de maior desespero, onde você teve que sair correndo para socorrer, para fazer aquilo. Meu querido. Minha querida, mal você sabia que Ele já estava indo na frente. Ele já estava indo na sua frente operar o sobrenatural. Sabe, você saiu às pressas, você saiu correndo, você saiu desesperado, nem lembrou de chamar o nome dele. Ele já estava operando o sobrenatural. Você só viu a parte ruim do negócio. Você só viu a parte triste, você só viu a derrota, você só viu o que o seu olho humano te permitiu ver. Mas Deus já estava lá na frente, correndo, mandando, dando ordem a anjos, enviando servos, enviando tudo para operar o milagre, para operar o sobrenatural. E nada disso você conseguiu ver, você só viu as dificuldades, você só viu as lutas. Mas Deus está movendo o sobrenatural. Deus está fazendo o sobrenatural. Faça apenas o natural, tenha fé. Busque a Deus, ore, busque, clame, chame o nome dEle, porque no nome dEle há poder. Faça só o natural. Deixa o sobrenatural que Ele faz. Sabe, não escute o que o mundo diz,
não escute o que o médico diz, não escute o que o mundo tenta dizer, que não tem jeito, não vai mudar, não vai dar certo. Olha, desiste. Você já tentou, quantos anos você está buscando isso? Quanto tempo você está buscando? Desiste disso, larga isso para lá. Não ouça. Não deixe ninguém paralisar a sua fé, não. Grita mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A graça do Senhor, que é abundante, Ele está sobre a sua vida. Ele está sobre a sua vida. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. E a maior prova disso é que eu e você estamos aqui, porque Ele não se esqueceu, porque Ele não abandonou. Ele cura coração ferido, Ele cura alma abatida, Ele cura depressão. Sabe, Ele muda palavras contrárias, palavras de maldição, palavras negativas. Ele transforma tudo isso em bênçãos, em milagres, em promessas. Ele tem esse poder. Sabe, eu estou falando de um Deus que faz o sol retroceder. Eu estou falando de um Deus que, quando dizem, olha, a menina está morta, Ele fala, ela apenas dorme. Um Deus que diz, se creres, verá a glória de Deus. Quando o morto já estava 3 dias no sepulcro. É só crer. É só colocar sua fé em ação. É só acreditar na promessa. É só tomar posse da promessa. Se você crê nesse Deus, se você crê nas promessas, eu gostaria que você aplaudisse esse Deus com toda a força, com todo